Glória a Deus, hermanos! Acá estamos. Agora sim apertei o botão certo, havia apertado errado. Abram suas Bíblias em Hebreus, capítulo número 4, vamos a ler a partir do versículo de número 14. Eu quero falar de la gracia versus la lei. Basicamente, quero predicar sobre a graça de Deus. O livro de Hebreus está já no Novo Testamento, já na final. Depois das cartas de Pablo, antes de Santiago, me parece, não? Hã? O livro que escreveu? Priscila? Pode ter sido. Priscila e Aquila, pode ter sido. Quedam aí entre Ejos, queda entre Pablo. Pablo já estou seguro que não. Há um que há na parte. Hã? Que não escreveu Pablo, claro. O que passa é que a igreja reformada tem por certo que já foi Pablo. Isso vindo de Ejos, não? De algumas, como se diz, como é que é? Tradição. Há muita coisa que é tradição mais, não? E, bueno, a tradição cristiana nos ajuda a entender como funcionava a coisa no começo. Pero, infelizmente, muitas igrejas se basam solamente na tradição para interpretar os textos, sem acordar que Ejos não tinham tanto acesso à palavra escrita, já que nem existia praticamente. Ou seja, existia o original, mas não existia uma cópia para cada pessoa. Já expliquei sobre isso, não? E alguns se prendem muito à tradição. A tradição nos ajuda, pero vê que quando nos prendemos muito à tradição, nos tornamos dogmáticos. Vê que a Igreja Católica já tem a tradição como a infabilidade. Não? Por isso diz que o Papa é infalível, que a palavra do Papa é a palavra de Deus. Porque o Papa, ele protege a tradição, os papas todos seguem uma tradição, não? É como se eles estivessem escrevendo na Bíblia. Todavia, é complicado. Então, temos que ter cuidado com isso. Justamente, é um pouco acerca de tudo isso que quero falar. Sempre quero trazer esse paradigma, não? Há muito, ou seja, eu sempre tiro algo de religiosidade, sempre hablo em minhas predicações, mas há muito não predico diretamente, não, sobre isso, e isso é bastante prédicas ano passado, e esse ano também sobre essa coisa de religiosidade. A religiosidade tem um pouco a ver de que dá preso, de que dá preso à lei, não? E nós outros vivimos em la graça. E o livro de Hebreus explica isso muito bem, o que é a lei, o que é a graça, a diferença. Para que servia a lei? A lei não é mala em si, já serviu para um propósito. Inclusive, a lei era para ser utilizada com graça, para tanto Deus ensinou dessa maneira, não? A ter graça. Por quê? Porque todos somos iguais. Acá está escrito justo, no texto que vamos a ler. Vamos a ver isso. Vamos a ler a partir do versículo número 14. Hebreus, capítulo número 4, versículo 14. Já está aí? Diz assim, que Bíblia é essa aí? De presídio? É PDT essa daí. É boa, né? Sim. Tá bem. Não, lá tu já deixar já em casa mesmo. Tá bem. Diz assim, portanto, tendo um grande sumo sacerdote que transpassou os céus. Quem é o sumo sacerdote? E ele habla cá um tão grande sumo sacerdote, ou seja, existia o sacerdote, que era o chavão que estava servindo aí, na mesa no templo, e era responsável pelas ofrendas que vinham trazer. E havia o sumo sacerdote, que era o único tipo que... Bom, na época de Jesus já havia tantos que uma vez por ano se ditava sorte, não? Eles tiravam a sorte já, coisa que não devemos fazer, eles assim, porque
Era la macumbita. Oh, macumbita não. É sagrado, né? Eu hablo de broma. Pero era algo que eles haciam que não devemos fazer. Tá bem? Porque depois vemos que a igreja não isso, mais isso. Não isso, não atua dessa maneira. Urim Tumim, toda essa coisa sacerdotal, toda essa coisa do Antigo Testamento. E na época de Jesus vemos que era assim, porque havia uma quantidade de sumo sacerdote incrivelmente grande. Quem era o sumo sacerdote? Era o varão primogênito, primeiro filho da família de Arão. Você vê que a família de Arão cresceu bastante, não? E aí tinham muitos primeiros filhos. Vemos isso porque no relato de nascimento de João Bautista, se acordam? Seu papá. Se não se acordam, Antonella seguramente vai ler, não? Para Navidad. Vai ler por aí. De João Bautista. E a sorte caiu sobre ele. E ele, ou então se que sabe eu predique também sobre isso, não? A hora Navidad. Caiu sobre ele e bueno, nesse ano se vê que havia muitos, porque antes era nada mais, o sumo sacerdote assumia e o outro só assumia quando ele morria. Não? Depois que ele morria, aí assumia seu filho primogênito. Isso foi instituído em la lei de Moisés e vindo da família de Arão, que a família de Arão era irmão de Moisés, e se acorda que eles eram da tribo de Levi. Não? Bueno, vamos cá o texto. Então, se existe a figura do sacerdote, do sumo sacerdote, pero esse acá é grande, pero esse acá é diferente, é um sacerdote diferente. Então, se eu que estamos falando do sacerdócio para poder entender como Deus se comunicou hacia a humanidade, tá bem? Por meio de sua palavra e de seu povo, pero temos um grande sumo sacerdote. Não temos mais sacerdotes judios que venga de tribo de Levi ou de la tribo que eles queiram dizer que venham. Eles dizem que vem de Levi, é lógico. Pero às vezes não sei, não. Não sei porque passaram por tantos problemas, não? Eles e para, bueno, se dizem aí que eles guardaram isso. Não importa. Pero não quero falar desse sacerdote judaico, esse sacerdote levítico. Quero falar desse grande sumo sacerdote, que quem é? Esse é o diferenciado. Transpassou os céus, está escrito acá. E acá está seu nome, Jesus, é Hijo de Deus. Aí ele diz, retengamos nossa profissão. Qual é a nossa profissão? Eu sou motorista, eu sou... Não está falando de profissão de acá da terra, sino a profissão de fé. Quando nós outros nos vamos bautizar, antes do batismo, não? Nós outros hacemos a profissão de fé, que é contestar perguntas, confessar delante de los hombres e todo esse simbolismo do batismo, e para isso serve, para demonstrar uma pública manifestação de fé. E nossa profissão de fé é essa, é falar de Jesus Cristo, é exalar Jesus Cristo, é predicar sobre Jesus Cristo, é viver Jesus Cristo. Não? Por quê? Porque Deus quis assim, Deus quis revelar-se a esse homem e falar com o homem por meio do sacerdócio. Aí está a grande clave, que eu he leído vários livros acerca do tema, e creio que os autores focam muito, às vezes, está bem, habla de Cristo e tudo mais, pero às vezes focamos muito no Antigo Testamento. Vocês que estão aí, nós outros não somos judios, nós outros somos cristianos, e Cristo ha exterminado com toda essa obra da lei, não porque é mala, a lei era boa em si, Pablo dijo, pero porque não é mais necessário. Então, se pastor não serve, é livro de Levítico, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, não serve? Por suposto que serve, pero a verdade que não serve se eu hago tal qual está no livro solamente por meritocracia de cumprir uma lei.
Sirve, e inclusive tem na mesma serventia que era para eles, sirve nesse sentido del espírito della lei, não? Del espírito, ou seja, del espírito della lei. Que é o espírito della lei? Espírito della lei, Espírito Santo, tanto espírito tem. Espírito quer dizer não somente a parte espiritual, pero quer dizer querer, não uma forma, gosto, uma ideia, uma maneira de ser, não de actuar, de sentir. Isso que eu estou falando, é nesse sentido. Então, vocês temos, para usar no Antigo Testamento, eu tenho que usar dessa maneira, analisando à luz de Jesus Cristo e à luz de Novo, para agarrar os princípios da lei e sim aplicá-lo em nossas vidas, pero não aplicar tal qual. E os princípios que se reflejam em Jesus e me servem, eu aplico. E os princípios que não reflejam Jesus e não me servem, eu não aplico. Pero, pastor, como vai julgar isso? É simples. É só entender a mensagem de Jesus, seu conteúdo. Essa semana eu falava com alguém acerca da parábola del Ruiz. É Ruiz, não. É majordomo infiel. E, para interpretar essa parábola, eu tenho que ter em conta a persona de Cristo. Porque, senão, se eu interpreto solamente uma leitura, sendo uma leitura muito fria e muito rápida, não pode pensar. Então, se Jesus alabou esse tipo, digo que esse tipo é enganador e que estava defraudando seu chefe, estava tudo bem? Estava certo? Pero quando paramos e legemos uma vez mais, e legemos outra vez, e conhecemos Jesus Cristo, nunca vamos a pensar isso. Então, se há que interpretar a Bíblia, e há que ler um texto bíblico com Jesus na cabeça. Por isso, é tão importante vir à escola bíblica, que eu estou interpretando sempre os textos conforme Jesus. Então, aí diz, retengamos nossa profissão. Por quê? Porque temos um sumo sacerdote. Pero esse sumo sacerdote não é comum, não é igual a esse outro acá. Vamos seguir legendo. Diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não pode compadecer de nossas debilidades. Aí já está. Mirá? Então, estão entendendo? Ou seja, há um sumo sacerdote que és como Jô. E esse não se compadece de mim. Já falei com esse pibe várias vezes, ele sigue na errou, sigue no pecado. Merece a morte. Tem que ser julgado segundo a lei. Esse é o sumo sacerdote, que não é esse acá que está falando, porque esse acá é Jesus. Versículo 15 diz, não temos um sumo sacerdote que não pode compadecer-se. Ou seja, está dizendo que não pode compadecer-se, que esse é um que não pode, então que não temos esse que não pode, então quer dizer que temos a Jesus que sim pode compadecer-se, que é diferente do sumo sacerdote que simboliza a lei. Esse sumo sacerdote que simboliza a lei, ele era débil. Vamos seguir lendo, que acá vai dizer. Eu deveria ter lido ao revés, não? Deveria ter lido ao revés. Pero o que passa, que os textos bíblicos são assim, não? Às vezes também podemos ler de trás para frente, de abaixo a arriba, não? Porque é a maneira erudita de eles escreverem, não? Às vezes se vai detalhando assim. Então, o que está escrito aí? Sino uno, não temos uno que não pode compadecer-se nós outros. Sino, ou seja, seria el pero, não? La condição. Sino uno que foi tentado em todo, segundo nossa semelhança. Ou seja, Jesus estava como homem nesse momento. Já disse 1 milhão de vezes. Se Jesus não foi homem, não me serve de exemplo. Por que não me serve de exemplo? Porque como você é igual a Deus? É impossível, pero sim pode ser igual a Deus homem. Porque Ele me ensinou, Deus homem, me ensinou a ser igual a Deus.
Então, se em Jesus pode ser igual a Deus, por suposto que estou falando no sentido muito ideal, não? Muito ideal. Porque, na verdade, igual a Deus seremos um dia, como Pablo dijo. Hoje, todavia, vemos assim por meio de um espejo. Ou seja, é o espejo para ellos. É como a bandeira da Santa Cena. Tá cá? Não, tá já no quarteto. Vou poder se ver, pero ver distorcionado. Porque eles não tinham esse espejo maravilhoso que temos hoje, não? Que é hecho aí de um material que queda reflejando tal qual um cristal, não? Bem nítido nossa imagem. Não era assim. Era algo que havia uma distorção. Então, se Pablo nos diz, já em 1 Coríntios 13, no final, ele diz, todavia vemos distorcionado essa imagem de Deus reflejada em nós outros. Por quê? Porque só lo seremos igual a Ele. Ele diz, pero um dia lo veremos tal qual Ele é. E seremos igual a Ele. Por quê? Porque vamos a morir. Só lo podemos ser completamente igual ao Senhor quando morir. Pero pastor, não habla de morte. Tá bem, não vou falar de morte. Eu só estou dando exemplo, estou explicando. Ai, pastor, já que não pode ser igual a Jesus, então você não seja como ele diablito, não? Então você não? Porque alguns aproveitem essa palavra que eu digo e, no total, eu não vou ser igual a Jesus mesmo, então se abuso da carne. E a Bíblia diz, não abuseis de la graça, não, de la libertad para a qual fomos chamados, para dar ocasião à la carne, ocasião a cair. Ou seja, temos que estar de ouro em misérios. Ora, isso é maravilhoso, não temos um sumo sacerdote que não se compadece, ou seja, temos um que se compadece e um que foi tentado em todo. E ele entende o que eu sofro, o que cada um de vocês sofrem. Cada um de nós outros sofrimos. Ele sabe nossas debilidades, ele sabe nossa desesperança, nosso rancor, nossos temores, nossas preocupações, nossos afanes, nossas ilusões, nossa maneira de ver o mundo e de, às vezes, não ter fé. É normal. Agora, lo bueno é aceitar que é normal, que eu não tenho fé muitas delas vezes, e a ser como aqueles muchachos. Que serão aqueles muchachos? Eles disseram, Senhor, nos ajuda em nossa incredulidade. Na verdade, eu quero crer, pero é que não consigo. É como é chavo, não? Pois foi sem querer querendo. Não consigo, pero devemos assumir. Nós outros devemos decretar essa fagência, que estamos mortos. E aí vamos a ter vida. Que paradoxa, não? Que Jesus, isso. Me vejo daí? Aí tá. O que passa é que Ezequiel é grandote. Bueno, me quedo parado. Senão Ramona não me vê. Agora me vê, cara. Hã? Tá bem. Já estou de broma, não passa nada. Eu ia levantar igual para poder ler, porque de ladito assim não dá para ler bem. Acerquemo-nos, ou seja, já que nós outros não tenhamos um sumo sacerdote tão inorrão, tão sacrossanto, que queda já na frente, como se ele for um exemplo tão grande de todo, pero ele é um miserável de um pecador igual a mim, já que não é assim, que tenhamos um sumo sacerdote perfeito e todavia que se compadece de nós outros, já que isso passa, então que hagamos, acerquemo-nos confiadamente. É isso que o escritor de Hebreus está falando. Pero por que o escritor de Hebreus está falando isso? Porque a gente, qual é o contexto desse livro? A gente se estava desviando, geno por todos os moveres aí, pentecostais que há, geno por moveres de avivamentos, mover cristiano, e reuniões, e avivamentos, e depois decidiram, sabe o quê?
Já andamos por acá, já andamos por allá, já fomos nessa igreja, já fomos na outra igreja, já fomos na outra igreja. Estou escutando o pastor Antônio também. Escute todos os pastores, estou com sede da palavra. Pero sabe o que eles cayeram? Terminaram volvendo ao judaísmo. É como se eles disserem, Jesus, tu sacrifício não foi suficiente. Eu vou sacrificar cá um cordeirito, que é melhor. Isso eles estavam fazendo. É como, Jesus diz que é como o perro que se volve a seu próprio vômito. Empieza a lamer o vômito. Vê que o perro vomita e lame novamente. Ou, el chancho, não abre el chanchito, não? Que está limpito e ele se volve a tirar no barro. Porque ele gosta de barro. Mi perrita, princesa, é um chanchito, não? Lá do chama ou qualquer coisa lá limpamos e ela já vai se esfregar no barro. Então, vocês, quando nós outros, sabe a mimira? Quando nós outros buscamos algo que tome o lugar de Cristo, aunque seja algo que represente a Cristo aqui nessa terra, nós outros nos equivocamos. Porque a Cristo não se toca. Como dizia um aí, cantante, acá está a sija, aí está Deus, adore. Oh, cantante acá em Argentina, não? Adore, pense que Cristo está aí. E estamos vivendo esse momento onde ele predicador tem que ser palhaçadas, tem que gritar, tem que correr. Não sei mais que tem que ser o chavão, não? O chavão tem que ser de todo para que a gente pueda atrair a atenção, não? Para que a gente quede preso à palavra, pero a la vez a gente não entende nada, a gente... ¿Por quê? Porque o que cambia é a palavra de Deus. Não é a palavra que eu estou falando, que sai de mim. Deus te chamou para ser cabeça, não cola. Já tenho que aprender esses ditos novos aí de los coach, não? Todavia não aprendi, porque já me recuso tanto a escutá-los que todavia não aprendi, para poder criticar com propriedade, não? Pero não sei dizer esses ditos que Deus não vai ser nada do que não vai ser. Pô, pero por Deus do céu. É uma obviedade terrível, não? Por suposto. Então, vocês acerquemo-nos, pois, confiadamente ao trono de graça, para alcançar o quê? Misericórdia e haja graça para oportuno socorro. Ou seja, vão encontrar misericórdia, graça e socorro. Está passando um mau momento em tua vida? Pare de sofrer. Pare de sofrer. Ustedes gustam de pare de sofrer. Vamos encontrar graça, misericórdia e socorro. É nesse sumo sacerdote. Não, é nesse grande sumo sacerdote, que é Cristo, que é mais que qualquer sumo sacerdote, que é mais que qualquer representante da lei. Ele é o Rei de reis, reis e Senhor de senhores. Ele é o próprio Deus encarnado. Jesus Cristo basta, como na canção que cantamos. Jesus Cristo basta, Jesus Cristo é suficiente. Por que eu tenho que estar invocando acá espírito de Moisés? Vê que quando Jesus foi já e levou os muchachos já para a transfiguração, e os muchachos estavam aí, eles deviam estar no êxtase, não? No oásis, vendo como se viera um oásis no deserto. Me hace acordar algumas praias de Rio de Janeiro, que nós outros estamos subindo na montanha, uma mata, todo um lugar cerrado, de repente abre assim e vemos o mar, a praia, e a montanha barrando e barramos. E é uma coisa hermosíssima, esplêndida. E o que esses muchachos disseram? Se acordam? Glória a Deus, pastor. Quando Jesus foi levar a Pedro, a Santiago e Juan, Pedro, Jacobo, não? Jacobo, Santiago. Pedro, Jacobo e Juan, se acordam? Transfiguração, apareceu aí, quem? Glória a Deus. Apareceu a Moisés
simbolizando a lei, não? E Elias simbolizando os profetas. E eles logo tiveram uma boa ideia, porque eles eram altamente judios, não eram judios de verdade. Ou seja, judio quer dizer religioso. É nesse sentido bíblico, do que estou falando, é nesse momento. Eles eram tão judios que eles disseram: Jesus, parar, vamos quedar aqui, de cá não nos vamos mover mais, vamos a ser acá um trono, e vamos adorar a vós, e hacemos um trono também para eles. Isso é lei, isso é viver em religiosidade, isso é não confiar na graça de Deus, é não entendê-la diretamente, não entender diretamente ela. Pero glória a Deus que depois eles entenderam. E Jesus disse: não, muchachos, não, está mal. E nem falou como é filósofo sanguido, não? Está mal, pero não tão mal. Jesus disse: não, pero não é assim, a coisa não é assim. Eu sou el Hijo del Hombre, eu sou el Salvador, eu sou el Cristo. Deixar as obras da lei, deixar todas essas tradições. Moisés está dormindo já, deixá-lo descansar tranquilamente. Ele apareceu a hora cá, nada mais, falou. Isso foi uma metáfora, nada mais, foi para que vocês se deem conta de quem sou eu. Não é para que vocês pensem em eles. Não é para pensar em la lei e nos profetas nesse momento, não. Porque já não necessita mais do profeta, porque Jesus habla. Por isso que o livro de Hebreus empieza a dizer: havendo Deus hablado a los padres e a los hijos por meio de los profetas, hoje Ele habla por meio de seu Hijo. Não é ver? Deus havendo hablado muitas vezes, de muitas maneiras, em outro tempo, a los padres, por los profetas, e nestes posteriores dias nos ha hablado por el Hijo, a quem constituiu herdeiro de todo, e por quem a si mesmo isso é o universo. E aí sigue alabando a Deus. Capítulo 1, no primeiro versículo, já empeça essa carta é como uma carta declaratória. É isso, e ponto final. Não lo cambiem. Não temos um sumo sacerdote qualquer. Não é um chavão que está já solamente vestido com essa roupa de Deus, não? La história sacerdotal, ela fode, não? Aí la mitra, lá, e todos os simbolismos. Não, já não é mais necessário os símbolos, porque já viram o que iba venir, o que tudo isso simbolizava era Jesus, e já lo vino, e já isso é sacrifício, não é necessário. Acerquemos confiadamente, vamos receber misericórdia, graça e socorro. E aí eu termino de ler os versículos de hoje, pero eu quero ler o capítulo 5, o começo, que diz assim: porque todo sumo sacerdote, tomando de entre os homens e constituído a favor de los homens, em lo que a Deus se refere, para que presente ofrenda e sacrifício pelos pecados, para que se mostre paciente com os ignorantes e extraviados, pois que ele também está rodeado de debilidade. Eu só estou lendo isso para que vocês entendam o contexto, por isso eu deveria ler ao revés. Está dizendo acá que el chavão que foi constituído aí, el primogênito, é primeiro filho que nascer da família de Arão, ele será circuncidado ao 8º dia, apresentado a Deus, e ele será separado para ser sumo sacerdote. Os demais filhos que nascerem depois da família de Arão, por ser da família de Arão, levita, todos serão sacerdotes. Todos serão levitas. Os sacerdotes serão levitas, os levitas sacerdotes. Pero está dizendo acá, esse chavão também está rodeado de debilidade. Porque é como tu e eu. Pero Jesus não. E por causa dessa debilidade, por causa de Éja, versículo 3 diz: deve oferecer por los pecados
tanto por si mesmo, como também por el pueblo. Ou seja, não me serve a mim esse chavão, porque é tão basurita como Jó. Não me serve. Estão entendendo, irmãos? Que não é a figura de líder, dele pastor, não é a figura dele profeta, não é a figura dele grande evangelista que move massas de pessoas. Glória a Deus, eu não estou criticando eles, glória a Deus, que Deus os bendiga e sigam usando, pero eles não são nada, são pecadores como nós outros. Hoje eu estava escutando aí um lá amanhã, e não vou citar o nome dele. Bueno, igual já morreu, já está já nesse cielo, glória a Deus. Que Deus o tenha aí, não deixe ele volver, por favor. E então, vocês, a gente queria só tocar, ao menos, pensando que vai... Estamos com a ideia do Papa, da Igreja Católica, não se besar ali o Papa, o anígio, os objetos sagrados, objetos sagrados da Igreja Católica, não, que eles têm isso, que os objetos sagrados transferem também graça, um tipo de indulgência, de perdão. Isso, o catolicismo quedou intrínseco em nós outros. Temos que tirar tudo isso na basura. Adoramos líderes, adoramos pastores, adoramos movimentos cristianos, pero não adoramos ao Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Disfarçamos, um pouco do que eu predicava hoje na manhã. Isso que eu predicava hoje na manhã, é isso. É isso. Se vocês não viram, mirar o vídeo de la manhã. É isso. É dessa maneira. Eu estou sendo como o diabo, digo a Jesus, tirate de cá, tirate tranquilo, porque o Senhor dará ordem a Los Angeles, vê seus ministros da prosperidade, e a hora todavia tão, ou seja, eles disseram um repecado, criando tudo isso, não? Aí a hora como eles foram descobertos, supostamente dizem que se arrependeu, por que digo supostamente? Está rurgando, pastor? Não estou rurgando o coração, porque não pode sê-lo, pero pode rurgar as atitudes. Pode rurgar, já expliquei sobre isso 1 milhão de vezes aqui na igreja, não? Do que podemos rurgar, porque Deus instituiu juízes também na terra, não? E digo para que rurguemos os uns aos outros, nesse sentido de rurgar, não na intenção do coração, porque isso só Deus, pero de manter um parâmetro segundo as regras básicas da fé. Por que digo que eles não se arrependeram? Porque não demonstraram arrependimento. Jesus Cristo disse, produzi vós outros frutos de arrependimento. No que eles disseram, como viram que foram descobertos, estão agora com essa teologia um pouco diferente. Essa predicação deixaram, entre comillas, a prosperidade, pero seguem usando seus autos luxuosos e andando em seus jates de luxo, não? Porque um aí se separou de la mulher e la peleia é por $200 mil. Não, me parece que era 200 milhões. Eu nem sei o que é isso. O que será isso? Não? 200 milhões, dava para pagar o FMI, não? 200 milhões. Caramba. Vamos seguir aqui. Não, já terminei aqui. Ele exemplo. Por isso eu estou falando que esse sumo sacerdote, Cristo, é grande sumo sacerdote, por que ele é diferente do outro? Porque o outro era da ordem de Arão. Era uma ordem que foi hecha em Moisés, que simbolizava a lei, que era uma ordem que ponia regras em um determinado momento da história. Eu disse, uma história, vamos dizer, oscura, todavia, e Neandertal, primitiva. Era um começo. Já hemos evolucionado. Nenhum dos judeus, todavia, não? Os judeus hoje não hacem todo o que eles haciam, né? Não guardam certinho, não, porque algumas coisas que estava escrito na lei, eles não hacem hoje. Já não haciam na época de Jesus. Hoje não hacem. Não hacem. Tudo o que está escrito já na lei. Eles mesmos. Por quê? Porque a humanidade foi cambiando. E não está mal. Não está mal.
No que está mal é o princípio, não pode cambiar o princípio. Qual é o princípio? Jesus é Senhor. Ele disse, pois, querer cumprir toda a lei é muito fácil. O que tenho que ser para cumprir toda a lei? Glória a Deus. Me encanta que todos amam. Temos que amar. Amar a mim próximo como a mim mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Listo. Cumprir toda a lei. Porque Jesus Cristo era um sacerdote, não por uma lei humana instituída nesse momento, para ser com que esse povo altamente primitivo, era tão primitivo, se acordam aí, estamos estudando o livro de Gênesis, sábado às 19 horas, escola bíblica. Pastor Ácio comercial, acá em tempo real, não é? Agarraram lá a irmã de quem era? De Levi, não é? De Levi o outro. Por isso a tribo de Levi foi instituída, não? Deus disse, vocês sabem manejar tão bem a espada, então você vão, já que querem matar, vão matar por resto da vida, não? Foi isso que Deus disse com eles. Então, vocês, solamente porque o outro tipo violou a irmã deles, ou seja, e vamos dizer, não foi nem uma violação em si, porque ele queria casar com a piba. E era comum, nessa época, quando a mulher chegara numa cidade, o chavão via a mulher e já agarrava a mulher e listo. Não tinha toda essa cerimônia que temos hoje, de casamento, era outra, era algo muito de las cavernas, não? Era algo diferente. Pero eles creyeram que o tipo lá violou e foi já e matou toda a família do outro tipo. Foi isso que Jesus mandou ser? Não. Jesus mandou perdonar, não? Jesus mandou amar os inimigos, sim ou não? Então, essa lei era para uma época primitiva. Pero Jesus viene de outra linhagem sacerdotal, de la linhagem de Melquisedeque, que Melquisedeque, eu falei pouco dele, quando estudamos o livro de Gênesis, a propósito, eu falei pouco, para quedar assim, meio na live, porque não quero definir nada dele, primeiro porque não podemos definir, pelo pouco que sabemos, é que ele simboliza uma ordem diferente, ele simboliza uma ordem totalmente celestial, e Levi, Arão, simboliza uma ordem totalmente humana, instituída por Deus, por suposto, bendecida por Deus, era de Deus, a lei é divina, pero para os homens. Então, essa é a comparação que hacemos hoje de la gracia versus la lei. La gracia é esse favor que não merecemos, la lei temos que cumprir. E não quer dizer que não tenhamos que podemos fazer qualquer coisa, não, porque em la gracia também temos parâmetros, não, medidas, pero que hacemos por amor, de coração. E Deus entende, se compadece de nós outros. É o sumo sacerdote que sabe quando falhamos, quando não podemos cumprir. Vamos orar. Padre, te agradecemos, Senhor. Glorificamos tu nome. Graça por tu bondade, por tu graça. Graças, Senhor, por la manifestação de tu palavra, de tu Espírito, porque tu palavra ha chegado a nós outros e tu Espírito vive dentro de nós outros. Graças, Espírito Santo, por ministrar essa palavra em nossos corações. Somos gratos a Ti. Ajuda-nos a entender cada dia mais essa palavra e que não caigamos em um espírito de religiosidade, meramente pensando e crendo que por qualquer coisa que hagamos, vamos a tocar teu coração, vamos cambiar algo. Sino que busquemos o câmbio, busquemos agradar a Ti cada dia mais e mais, realmente por amor, por renúncia, por uma entrega a Ti. Uma entrega, uma renúncia por amor. Assim como Tu has renunciado, despojado de Tu glória e dado Tu todo naquela cruz para habitar entre nós outros. Te damos graças, Padre, por Tu fidelidade, por Tu amor, por Tu justiça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Tchau, tchau.